Já entrou. Tânia, boa noite. Boa noite, Tânia. Edelberto, boa noite, irmãos, graça e paz. Boa noite, Edelberto, graça e paz. Fátima, boa noite. Fátima, boa noite. João, boa noite. Boa noite, João. Janaína Borba, boa noite, amados. Boa noite, Janaína Borba. Renato, Deus abençoe. Renato, boa noite. Boa noite, Renato. Dona Celi, boa noite. Boa noite, Celi. Karina Fidelis, boa noite, pastor Durval, paz e graça de Jesus Cristo. Karina Fidelis, boa noite. Deus te abençoe. Tia Miriam, boa noite. Boa noite, Miriam. O João está pedindo oração pelo sobrinho da esposa, o Cláudio, se encontra na UTI. Qual o nome dela, João? É o sobrinho da Marisa, é o João da Marisa. Sim, acho que O sobrinho é o Cláudio. Oração pelo Cláudio. Dona Ilma, boa noite, irmãos. E Dona Terezinha, boa noite, pastor Durval e irmãos.
Dona Ilma e Dona Terezinha. Boa noite, Dona Ilma, seu Getúlio, Dona Terezinha. A Tati, boa noite, irmãos, e já compartilhou. Boa noite, Tati, Paulo, João, Pedro. Edilson Lazarotto, boa noite, tudo bem com vocês? Boa noite, Edilson Lazarotto, tá tudo bem com nós e com vocês, tá? Jaque, boa noite. Boa noite, Jaque. Ideguar Truir, boa noite. Boa noite, senhor de Guatuí. Deus abençoe o senhor. Marcos Jusilene, boa noite. Boa noite, Marcos Jusilene. Gabriel Jamile. Valdiceia Pérez, boa noite, irmãos. Boa noite, Laodiceia. Valdiceia. De novo. Todo dia eu erro, Valdiceia. Valdiceia do... Esqueci também, tô vendo. Do Adilson, não é? Do Adilson Pérez. Adilson, estou ficando velho mesmo. Dona Maria José, boa noite. Boa noite, Dona Maria José.
A tia Noemi, boa noite, Deus abençoe a todos. Boa noite, Noemi. Deus abençoe vocês. Elisete, boa noite. Boa noite, Elisete. Vai iniciar já? Muito bem, meus irmãos. Nós vamos dar início ao estudo bíblico e oração hoje. E nós vamos iniciar com uma oração. Oremos. Senhor Deus, nós te louvamos agradecido por todas as bênçãos derramadas sobre nossas vidas. Clamamos a Ti, ó Deus, que Tu abençoe esse momento de meditação da Tua Palavra, para que ela, Senhor Deus, venha nos confortar, disciplinar, venha nos instruir e exortar, ó Deus, para que possamos andar segundo os Teus princípios. Fortaleça-nos, ó Deus, nesta caminhada, ajudando-nos, ó Deus, chegarmos ao término dela, para ter um encontro com Jesus Cristo, ó Deus, bem-sucedido na sua obediência. Perdoa o nosso pecado, perdoa nossas fraquezas diante de Ti. É o que nós clamamos em Cristo. Amém, Pai. Meus irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus que servirá no texto que servirá de base para a meditação desta noite. Está registrada lá na carta aos Hebreus, capítulo 10, do versículo 26 ao 31, aonde nós encontramos o castigo do pecado voluntário. Assim nos diz o autor: porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, ao qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça? Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Meus irmãos, nós aprendemos através desse texto que depois que o Senhor Deus nos trouxe para junto de si, através da salvação, e passou a nos ensinar, passou a nos orientar, coloca no nosso coração a palavra dele, e nós então passamos a compreender a palavra de Deus. Nós somos pessoas que não podemos dizer por aí que não sabemos. Eu fiz isso, mas eu não sabia que estava errado. Primeiramente que o senso de erro existe em todo ser humano. Agora, o senso de ter pecado deliberadamente, forçando a barra, realmente acontece na vida daqueles que já conhecem a verdade, conhecem a palavra de Deus. E por isso, meus irmãos, esse pecado de rejeição da palavra de Deus para pecar é extremamente grave. Por isso nós vamos ler aqui nesse título do texto o castigo do pecado voluntário. Por que ele se torna voluntário? Ele se torna voluntário porque você sabe que não pode ir até ali. Então, se você vai, é porque você vai, porque decidiu voluntariamente, e aí sem dar atenção a ninguém, sem dar satisfação, sem querer obedecer os princípios estabelecidos pela palavra de Deus, não é? E tem muita gente, meus irmãos, infelizmente, vivendo dessa forma, vivendo de um jeito que não importa o que ele sabe,
Não importa o que aprendeu, não importa o que ele já leu na Bíblia, não importa o quanto Deus já fez por ele, simplesmente negligenciam, falham e não estão nem aí para se de fato o que a Bíblia ensina é verdade, se a Bíblia ensina realmente vai acontecer. E nós vamos descobrir nesse texto, meus irmãos, algumas coisas importantes, alguns erros, algumas falhas, que não é um acidente, não é um pecado involuntário, é pecado que a pessoa tem consciência de que aquilo que ela está fazendo realmente está errado. E isso é extremamente grave diante da presença. Foi que, primeiro, Deus não vai cobrar aquilo que cobra daquele que sabe, daquele que não sabe. Portanto, se nós já fomos orientados, já nos foi ensinado o que é o certo, o que é o errado, o que devemos ou não fazer e andar de acordo com aquilo que a palavra determinou, e nós decidirmos a andar na contramão da Bíblia, contrário aos ensinamentos da Bíblia, pode ter certeza que as coisas não vão ser conforme nós achamos. Tem muita coisa que nós achamos que pode ser feito de qualquer maneira, mas não vai poder mais. Porque se você já sabe o que é certo, faça o certo, não faça o errado. As consequências virão. Sim, meus irmãos, eu não conheço ninguém. Eu já falei aqui, eu estou envelhecendo na igreja. Eu fui criado dentro do Evangelho. Eu nunca vi alguém virar as costas para a palavra de Deus, para a oração, para a igreja e se dar bem. Eu nunca vi ninguém se dar bem. O que eu tenho visto, sabe o que é? Eu tenho visto casamentos sendo destruídos. O que eu tenho visto é famílias em confusão. O que eu tenho visto são pessoas, abandonando o Evangelho e levando a família para a tragédia, para aquilo que é o pior que existe. Mas acha que não é assim. Então, nós temos hoje um aprendizado muito sério a respeito da disciplina de andar dentro daquilo que o Senhor Deus tem nos ensinado. E nós vamos descobrir isso passo a passo nesse texto. A primeira coisa que nós vamos observar aqui do versículo 26 ao 27 é que nós temos que prestar mais atenção, ao conhecimento da verdade. Meu irmão, você que está me ouvindo hoje, se você conhece as Sagradas Escrituras, então o apelo aqui do escritor aos Hebreus, o apelo que ele faz é: preste atenção na palavra de Deus colocada em seu coração. Nós temos, meus irmãos, que considerar as verdades que já conhecemos, não negligenciá-las, não colocá-las de lado, não fazer isso. Meus irmãos, o alerta que o autor está dando aqui serve para pessoas de bom senso. Eu acredito que o bom senso leva uma pessoa a refletir muito antes de cometer ou fazer qualquer coisa que não seja da vontade de Deus revelada nas Escrituras. Porque, de fato, meus irmãos, se uma pessoa tem consciência, se uma pessoa sabe o que a palavra de Deus exige da vida dele, e deliberadamente, como diz o versículo 26, vive em pecado, vive pecando, virando as costas, com certeza as coisas não vão ser por aí. A incredulidade, meus irmãos, leva as pessoas, leva a pensamentos de impunidade. É verdade. As pessoas, meus irmãos, quando começam a se afastar da igreja, começam a pecar, a não levar em consideração, não estão mais lendo a Bíblia direito, estão achando, na mente deles se desenvolveu um pensamento de que há impunidade da parte de Deus. Meus irmãos, nunca houve e nunca vai haver. Haverá consequências mesmo. Certamente há consequências e consequências graves, terríveis, como diz o texto. Recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados.
Vai fazer o quê? Se tudo que tinha que ser feito para a nossa redenção já foi feito, agora a partir desse momento começa a renegar isso, começa a rejeitar isso, o que mais pode ser feito? Nada! Não pode fazer mais nada a não ser a disciplina divina. Isso mesmo. E disciplinas sérias, tá, meus irmãos? Porque as pessoas, quando elas se afastam debaixo do poder da palavra de Deus, que abandonam o poder da palavra de Deus, elas vão, meus irmãos, andar em terrenos perigosos. Lá no Salmo 73, tá? Fica registrado algo terrível sobre isso. Por quê? Estará sujeito a uma súbita e inesperada destruição. Há pessoas assim, meus irmãos. Às vezes a pessoa pensa, não, mas ele está salvo, ele vai para o céu. Ei, cuidado com esse tipo de pensamento, porque o apóstolo Paulo, quando está escrevendo cartas ao Romano, no capítulo 6, ele vai deixar muito claro que o pensamento dos salvos não é esse. Se você está aí virando as costas para a igreja, está abandonando a igreja, não lê mais a palavra de Deus e acha que está salvo, que vai para o céu, preste bem atenção, porque esse não é o pensamento de um salvo. O salvo está sempre preocupado com a sua vida espiritual. O salvo está sempre tentando buscar santidade. Portanto, tire da cabeça qualquer tipo de pensamento que eu já estou salvo mesmo, tá? É muito fácil você se auto-enganar, se auto-promover e se auto-salvar, achar que já está tudo certo. Mas a realidade é que quando o Espírito Santo entra na vida de alguém, essa pessoa não pensa dessa forma. Por isso que as pessoas estão aí, meus irmãos, nas igrejas cheias e com muito pouco salvo lá dentro. Muito pouco, não se ilude, isso não é palavra minha não. É a palavra do próprio Senhor Jesus Cristo. Muitos serão chamados, mas poucos serão os escolhidos. A realidade é essa, tá? A Bíblia diz aqui no Salmo 73, versículo de 18 ao 19, que certamente tu os pões em lugares escorregadios, tu os lanças para a ruína, como caem na desolação no momento, ficam totalmente consumidos de terrores. Tu os coloca em terreno escorregadio, não é que Deus pega com a mão e coloca lá, não. Toda pessoa, meus irmãos, que conhece a verdade, conhece a palavra e resolve andar pelo mundão, resolve virar as costas para Deus, apesar das orientações, apesar dos avisos, apesar de ser comunicado, ensinado pela palavra de Deus. Meus irmãos, tem muita gente ouvindo a palavra de Deus, sabe que aquilo não pode ser feito assim. E estão virando as costas, estão indo para o mundo, não estão querendo mais, meus irmãos, se consagrar. Não estão querendo mais se consagrar, meus irmãos. Estão abandonando a consagração, estão abandonando a união com os irmãos. Sim, meus irmãos, aí acha que não vai haver consequências. Você sabe o que é andar em terreno escorregadio? Aquele que não anda em terreno firme, aquele que não anda no terreno e não constrói a sua vida sobre a rocha, ele está construindo sobre areia, em terrenos escorregadios. E o que vai acontecer com isso é que quando vem a tempestade, e ela vem mesmo, essas pessoas, meus irmãos, são derrotadas, são destruídas, caem em pecado, vivem sofrendo, vivem infelizes. Meus irmãos, o que eu tenho notado de famílias pseudo-crentes, tá? Que são infelizes, tá bom? É infeliz mesmo. Uma coisa que a Bíblia não diz que é assim. Há uma contradição entre a vida que a pessoa está levando, entre aquela felicidade que a pessoa está tendo e a palavra de Deus. A Bíblia não diz isso, pelo contrário. Quando o Espírito Santo entra numa vida, amor, alegria, paz, longanimidade, meus irmãos, essas são as virtudes que Jesus Cristo tem e que o Espírito Santo aplica na nossa vida. Portanto, meus irmãos, nós sabemos disso. Conhecemos isso. Não vem dizer para mim que eu não sei, que você está me ouvindo, que conhece a palavra de Deus, não sabe. Você sabe. Portanto, é muito grave nós que sabemos a verdade, conhecemos o resultado, conhecemos, meus irmãos, todas as coisas, e inclusive conhecemos as consequências daqueles que desobedecem a palavra de Deus. Sim, meu irmão, isso é muito grave e perigoso. É caso, meus irmãos, de fazer uma autoavaliação a respeito da sua relação com Deus, com a Bíblia, com a salvação. Sim, faça isso,
Tá? Traga em memória isso. Será que eu estou no caminho certo? Por que eu tenho desejo de fazer tanta coisa errada que não obedeço a palavra de Deus? Porque a palavra de Deus, meus irmãos, ela não pode se contradizer. Ela é a verdade absoluta. Por isso que quando o escritor aqui aos Hebreus, ele começa dizendo, porque se vivemos deliberadamente pelo pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento, não haverá mais sacrifício nenhum. Não dá mais para você fazer alguma coisa por essa pessoa. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Você sabe por que o autor escreve esses fatos aqui? Essa expectativa, ao contrário, certa expectação horrível de juízo. Sabe por quê? Porque nós conhecemos. Quando o Espírito Santo suscita em nós essa expectativa, essa espera, porque lá no grego vem de esperar, né? O pior, de esperar realmente o perigo de juízo, de fogo vingador, né? Que consome os adversários da palavra de Deus. A pergunta que eu faço é, você acha realmente, nós temos a liberdade de achar realmente que nós, conhecedores que somos da Bíblia, da palavra de Deus, podemos viver de forma deliberadamente errada? Não. O que vai vir para nós, meus irmãos, é pensamentos depois que cometermos todos esses erros. O que vai vir ao nosso coração é uma sensação horrível de tristeza, sensação de amarguras, meus irmãos, de ansiedade, de coisas que não combinam, infelicidade. Pessoas infelizes, quando a palavra de Deus é rica nisso, quando Deus entra no coração de uma pessoa, meus irmãos, ele muda, ele transforma aquela pessoa numa alegria, apesar até mesmo de estar passando por tribulação. Crente, quando passa por tribulação, os verdadeiros crentes, quando passam por tribulação, eles passam por tribulação com segurança, em paz. Não é? Em paz. Portanto, meus irmãos, a expectativa de juízo vem em direção ao coração daquele que sabe que aquilo que ele está fazendo é errado e que ele sabe que aquele erro dele é sujeito a juízo. Nós temos consciência disso e você sabe qual é a soma de saber que aquilo que fizemos de errado está sujeito a juízo e a disciplina do Senhor Deus. Surge em nós uma expectativa de que o Senhor Deus pode nos repreender a qualquer momento. Já passou por isso? Já sentiu isso quando peca e erra e não vai procurar a reconciliação e não vai procurar através do arrependimento e não vai lá botar o joelhão no chão e confessar ao Senhor Deus e fica lidando com aquilo ali e fica insistindo andando por aquele caminho deliberadamente? Sabe o que vai acontecer? Vai acontecer que o conhecimento que nós temos no nosso coração sobre a palavra de Deus vai nos acusar, vai mostrar para nós, você está brincando com Deus e a Bíblia diz com Deus não se brinca, de Deus não se zomba. Se o Senhor disse, você pode ter certeza que vai acontecer. O que tem me assustado muito, meus irmãos, é pessoas convencidas que estão impunes e que podem continuar na impunidade. Eles estão pensando que a justiça divina é igual à justiça do homem, que pode ser enganada, que pode ser passada para trás, que pode ser ignorada. A justiça divina não pode ser ignorada, porque Deus leva ela a sério. E aplica, meus irmãos, aplica. Por isso eu disse para os irmãos, muita gente sofrendo por aí, porque conhece a verdade e estão brincando com a verdade. Aquela sensação que não vai dar certo, que não sei o quê, de desânimo, de sofrimento, com medo dos filhos, com medo de acontecer alguma coisa. Esses são os juízos de Deus para aquele que conhece a palavra. Se você conhece a palavra, eu aconselho você imediatamente, afasta isso de você, se arrependa e vá buscar solução, tá? Confia no Senhor, o seu padrão de vida. Viu, meus irmãos? O julgamento de Moisés e as suas consequências, lá no versículo 28. Se você pegar o 28, diz, sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Imagina bem. A lei de Moisés foram lá os 10 mandamentos e as leis que ele deu lá no Pentateuco. Aquelas leis ali foram dadas através de Moisés, leis de Deus através de Moisés ao povo de Israel. Então o autor aqui ele está dizendo o seguinte, se aquela lei que Moisés
tá? Aquela lei que Moisés entregou, tá? Aquela lei, quando desobedecida, bastava fazer uma coisa, para as consequências advirem sobre o desobediente, sobre o infrator. Sabe o que era? Era simplesmente com 2 testemunhas. Bastava isso. 2 ou 3 testemunhas. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Quando uma pessoa quebrava a lei de Moisés, se tivesse 2 ou 3 testemunhas que viu ele fazer aquilo, e ia lá diante do Moisés, e testemunhavam que viram ele quebrar aquela lei, sabe o que acontecia com ele? Ele era morto. Isso mesmo. Tá? A sentença era a morte. Estão entendendo aqui o paralelo que o autor aos Hebreus está fazendo nesse texto? Se ele pega aqui do menor para o maior, Moisés é menor do que Cristo. E quando ele diz assim, olha, se 2 ou 3 testemunhas pegaram alguém que quebrou a lei, e por que ele era condenado à morte? Porque Moisés ensinou a lei durante a peregrinação todinha. Porque o Senhor Deus ensinou a lei, inculcar a lei no coração do povo. E tu inculcarás no coração a tua palavra, a minha palavra. E vocês vão guardar a minha palavra. O Senhor Deus insistia, insistia. E o povo tinha consciência disso. Que a lei foi dada no Sinai para ser obedecida. Os sacerdotes, no decorrer da história, toda a vida vieram ensinando. E Moisés a mesma coisa fez lá atrás, como profeta, ensinava o povo. Aí o povo desobedecia. Aí surgia 2 ou 3 testemunhas, eu vi ele fazendo isso. Aí, meus irmãos, as consequências, tá, sobre o julgamento de Moisés eram terríveis. Primeiramente, eram sem misericórdia, hein? Não tinha misericórdia. Você sabe de onde surgiu a misericórdia? Na graça. Na lei não, a lei mata. A lei não tem graça, a lei mata. Porque no Novo Testamento você vai usufruir da graça. Mas lembre-se, não é para superamudar o pecado, aliás, não é para superamudar a graça que tem que superamudar o pecado. Por isso não vem para cá dar como pretexto a graça. Quanto mais eu peco, mais graça Deus vai me dar. Não pense assim. Porque se quanto mais peca, mais você ficará sujeito a uma advertência e juízo divino. E o salvo não pensa dessa forma. Porque o mesmo autor vai dizer lá para Paulo aos Romanos, no capítulo 6, vai deixar isso muito claro. Nós que morremos para o pecado, pensamos assim, morremos e fomos sepultados e ressuscitamos com Cristo Jesus. Lembra lá? Pois então, agora vem para cá dizendo que conhece tudo isso e acha que está debaixo do período da graça, pode fazer o que quer? Não pode. Não pode. E o autor continua, né? Porque o julgamento de Moisés era baseado no princípio da não tinha misericórdia, tá? A base do julgamento era testemunha. As 2 ou 3 testemunhas, tá? A sentença final já era predita pela lei. Não era Moisés que dava a sentença, não, era a lei que dava a sentença. Moisés, como juiz, fazia-se cumprir a lei. E a lei era terrível. Porque quando você peca diante de Deus, baseado no Antigo Testamento, você morre. Talvez você queira questionar, dizer que não é justo. Não é justo? Como que não é justo? Se o próprio Deus ensinou o povo de Israel a vida inteira que tinha que cumprir. Quando o povo de Israel entrou, atravessou lá o Rio Jordão e foi entrando diretamente na terra de Canaã, vocês estão lembrados que o Senhor Deus avisou? O Senhor Deus chamou eles e avisou. Ao entrares aqui, nunca diga no teu coração que eu fiz isso, pelo contrário, guardarás no teu coração as minhas palavras, os meus mandamentos, e cuidarás para cumpri-lo todos os dias da tua vida. Preste bem atenção, meus irmãos. Cuidarás para cumprir. Cuidar é vigiar a lei para não desobedecer a lei. É andar segundo os princípios estabelecidos por ela para que vivas. Sabe por quê? Porque quem não andasse consoante ao cumprimento da lei, certamente não iria viver. Ele seria morto pela lei. Estão entendendo a gravidade que era a desobediência de alguém que conhece a lei e quebra essa lei?
Estão entendendo bem? Nós estamos conseguindo observar esses fatos de acordo com a lei de Deus, a exigência que Deus fazia, porque é necessário assim, meus irmãos. É extremamente necessário andar debaixo dos princípios estabelecidos pela palavra de Deus. É para o nosso bem, para não cair nas armadilhas, meus irmãos, de sermos iludidos pelo diabo, enganados pelo diabo, e achar que existe impunidade. Não existe. Não existe impunidade. Pelo contrário, tá? Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Não tem misericórdia, acabou, não dá mais. O juízo final está vindo aí. A terra está afunilando. A humanidade está afunilando, meus irmãos. Está entrando por um funil. Nós estamos vendo isso acontecer dia após dia. A humanidade está cada dia mais determinada a andar longe do Senhor, desobedecendo a Deus. Muitas pessoas na igreja não ligam estudar a Bíblia, não ligam em orar. Não... Meus irmãos, é capaz de ter gente na igreja, meu irmão, que nunca botou um joelho no chão para orar, que não gasta aqui 10 minutos para ler uma Bíblia. É verdade, meus irmãos? Agora eu pergunto, essa pessoa não sabe que tem que fazer isso? Sabe, é ensinado. Por isso que quando Deus toma certas atitudes em determinadas famílias, as pessoas acham que Deus vai ser injusto. Não, Val, isso não vai acontecer. Afinal de contas, Deus é amor. Uma vez vieram reclamar comigo sobre isso, que eu estava ensinando muito sobre o juízo de Deus. Deus é amor, mas é justiça. Não esqueça isso. Não esqueça. Ele cumpre aquilo que ele falou. Com amor. Porque quem ama, repreende. Quem ama, ensina, corrige. Viu? E é exatamente isso que o Senhor Deus tem feito com todos nós, dentro da sua igreja. As pessoas têm resistido dia após dia, dia após dia. Igreja cheia, vai para lá, vem para cá. A vida do cotidiano, uma negação. Uma negação. Sai da igreja, já sai com a cabeça virada não sei para onde. Já sai dali, já vão entrando em determinados lugares que não é conveniente, é crente. Quando o apóstolo Paulo diz lá, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Não é verdade? É lícito, eu posso ir e vir. Não é porque eu não sou proibido de entrar. Mas tem um detalhe, será que me convém? Será que convém o evangelho? Será que convém a testemunhar? Será que convém o meu bom testemunho? Será que convém para testemunhar com aquele que está chegando na igreja hoje, que está saindo do mundão e entrando na igreja e quer encontrar na igreja um mundo diferente? Chega aqui e encontra um mundo idêntico ao do mundo. O que é isso? O que é isso? Não é dessa forma, mas não é mesmo. Por isso, quando Deus se levanta, meus irmãos, nós não podemos falar nada. Não dá para falar. Porque isso é real, isso é profundo. Eu estou pensando que Deus vai reter a mão dele porque Deus é amor. Então, não. Então eu vou deixar, Eu vou deixar o rei Davi sem consequências nenhuma, porque ele adulterou. Eu amo muito o rei Davi, vou deixar ele quieto. Não foi isso que aconteceu, não. Não foi. Deus repreendeu ele severamente. Viu? As consequências sobre a família dele foram terríveis. Porque desobedeceu aquilo que já sabia. Deliberadamente pecou diante de Deus. E assim tem sido a vida de muitos de nós. Andando segundo o coração. Segundo o coração dos homens. Não segundo os princípios de Deus. Por isso, meus irmãos, rejeição traz consequências. E consequências sérias. Muito sérias. Eu estou dizendo para os irmãos. Eu tenho visto famílias cada dia se afundando mais. Pessoas que às vezes estão tendo sucesso, estão achando que estão indo muito bem, porque não está dando nada errado, e vai indo. Essa é a ilusão que o poder do pecado tem, de iludir e deixar a pessoa à vontade, achar que ela está caminhando muito bem, porque o diabo jamais vai querer que uma pessoa desperte e volte, ou se converta. Converter é voltar, é convergir, voltar. A maioria das pessoas, meus irmãos, que está aí faltando a igreja, não estão mané aí, vão tocando, sabendo da verdade, estão achando que estão indo muito bem, quando daqui a pouco eu estou sabendo. O que houve? Caiu em pecado. O que houve? Está todo enrolado. O que houve? Está infeliz. A mulher largou o filho, está fazendo não sei o que, acabou, pronto, tem outro.
Aí bolou tudo, já foi tudo de água abaixo e agora acha que vai ser feliz. Feliz como? Feliz como? Se a felicidade está em Cristo, se a felicidade está na palavra de Deus, está numa vida de consagração, felicidade está na sequência de eu estar aí visitando a igreja. Mas parece que não aprendemos, né? Parece que nós estamos sempre virando a coisa de cabeça para baixo, achando que é assim que funciona. Só que não é. Aí quando o autor aos Hebreus aqui passa a mão e já acabou de fazer aqui uma demonstração da lei de Moisés, que no período de Moisés, com 2 ou 3 testemunhas, a pessoa era sem misericórdia, era morta, que a lei mata. Agora ele vai fazer uma outra comparação. Ele vai pegar aquilo que acontecia lá no período do Antigo Testamento, no período de Moisés, e vai comparar agora. Se Moisés, que é menor do que Jesus Cristo, que a mensagem dele foi menor que a de Jesus Cristo. Agora aprenda uma coisa. O que ele diz aqui? 29. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou os pés ao filho de o filho de Deus, empurrou com o pé, não quero, né? E profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado, e ultrajou o espírito da graça. A pergunta está lá em cima, ó. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou os pés do Filho de Deus. O que você acha? Se pela lei de Moisés morria, o que você acha que se nós rejeitarmos o período da graça, se nós rejeitarmos o que Jesus fez por nós na cruz, se rejeitarmos aquilo que Jesus Cristo nos ensinou, se rejeitarmos o amor que Jesus Cristo nos traz, se nós rejeitarmos a viver dignamente diante dele, se rejeitarmos as virtudes do Espírito Santo, as virtudes de Cristo sendo aplicadas em nossos corações. Quando eu digo rejeitarmos é porque já sabemos. Você só rejeita aquilo que você sabe. A Bíblia está deixando muito claro isso aqui. Você sabe, eu sei, nós sabemos. Nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo veio, morreu, ressuscitou para nos salvar. Aí o que eu faço? Eu passo a viver como se isso não fosse verdade, como se isso fosse mentira. Agora a pergunta que o autor faz aqui, o que você acha? Se o castigo de Moisés era a morte, o que será como castigo agora? Hein? Como será que a pessoa devia ser tratada hoje? Debaixo da graça de Deus. Conhecedor da palavra, sabedores do caminho, crentes que batem no peito, que são crentes. A pergunta é simples. Você mesmo pergunta para você. O que você acha que nós merecemos? Aqui ele está colocando na posição na mão de quem? Foi a mesma coisa que o profeta Natan fez com Davi. Porque quando Davi pecou com Batseba, o profeta Natan virou para ele e contou uma historinha lá. Lembra da história? Que na cidade tinha um homem que tinha uma ovelha. E tinha um rei lá, tinha um homem muito rico que tinha muitas ovelhas. E aí um dia o rei lá, aquele homem rico, deu uma festa lá, e em vez de matar das ovelhas que ele tinha, foi lá e pegou da ovelha do outro. Só tinha um. Ali a ovelha representada como a esposa de Urias. Sabe qual foi a sentença do Davi? Este homem é digno de morte. Falou com a boca grande, bem cheia. Este homem, é isso que o autor está falando aqui, ó. O que você acha? Se você acha igual Davi, vai falar igual ele. Este homem é digno de morte. Natan virou para ele, esse homem é você, Davi. Hein? Eu? Aí, ele se sentenciou. E eu pergunto para o irmão, que sentença você dá a você quando tem consciência do que não deve ser feito e faz? Qual a sentença que nós damos a nós mesmos daquilo que nós fazemos, já que somos conhecedores da sentença que era praticada lá no período de Moisés, quando se quebrava a lei, a base de 2 ou 3 testemunhas, ele era morto sem misericórdia. Aí, você acha que Jesus Cristo tem que morrer de novo por mim? Morrer de novo por nós? Não vai acontecer. Acha então que nós temos que ir para o inferno? Será que eu sou salvo? Será que eu tenho andado no caminho do Senhor? Ou será que eu acho que estou indo para o céu? Você sabe muito bem que você pode ter certeza absoluta disso, né?
julgamento de Deus. A rejeição da lei de Moisés trazia consequências terríveis. A rejeição de Cristo, meus irmãos, e os seus ensinamentos serão muito mais severos. Não esqueça isso. O que tem de gente sofrendo, meus irmãos, que já passou. Já encontraram algum desviado do caminho? Já encontrou alguma pessoa assim que é desviada? Eu encontro um monte. De vez em quando eu encontro um. Ô, Duval, eu sou desviado. Me afastei e não sei o quê. E conto uma história. Aí pergunto, mas e aí? Vai voltar ou não vai? Vamos voltar. Não, agora tá difícil, agora não dá mais. Já acostumou com o mundão, não quer mais voltar, não é? Se Deus não agir de misericórdia, de graça, e for lá estender a mão dele, que a pessoa não confunda isso, levando ela ao arrependimento, levando ela a passar pelo vale, né, da morte. Aí a pessoa vai voltar, mas fora disso, meu irmão, não brinque com aquilo que você já sabe, não vire as costas, não rejeite o evangelho. Tá? Se você já sabe, é só se render, é só colocar em prática, é só permitir Deus agir em nossos corações, tá? A pena para aqueles que rejeitam o amor de Deus é receber a sua ira. Se nós não quisermos o amor de Deus, nós vamos ter que engolir na marra a ira dele. Porque não dá para escapar. Não tem valente, não tem forte, não tem poderoso, não tem ninguém. Não vai escapar. Pronto. Por isso, meus irmãos, quanto mais sabemos, mais responsabilidade temos. Quando Jesus acabou de curar aquele cego de nascença, Jesus virou e falou assim, todos vocês aqui são cegos. Chegou o fariseu lá, mas nós também somos. Ele falou assim, não, se eu não vos tivesse falado a verdade, vocês não seriam. Portanto, agora vocês não são mais. E agora? Você que está me ouvindo é cego? Você que está me ouvindo é surdo? Porque tem a linguagem lá, tá? Das mãos lá, para você entender se você for surdo. Agora presta bem atenção. Nós que conhecemos a verdade, não podemos dar desculpa nenhuma, porque não tem como dar. Por isso que não existe mais sacrifício. Por isso que não existe mais conversação. Como é que eu vou conversar com alguém? Eu estou cansado de visitar pessoas e citar a Bíblia para mim. Citam meus irmãos na cara de pau. Isso mesmo. A Bíblia diz isso, não concordo contigo, não vou ver, mas ela fala assim. Que coisa mais linda do mundo, sabe tudo. E não sabe nada. Porque Bíblia não foi escrita para se viver com teoria. Ela foi escrita para se viver na prática, no dia a dia. A Bíblia me ensina a amar o próximo. A Bíblia me ensina a ser tolerante. Isso mesmo, aí eu não sou tolerante, eu não quero amar mais ninguém, tudo que eu quero levar é a sério, porque existe no meu coração uma arrogância e uma certa presunção que o meu eu não pode ser atacado, não pode ser falado nada contra mim, porque aí eu me ofendo. Sabe onde é o lugar de arrogante? No inferno. Abre o olho. Porque o diabo é arrogante. A pena que aqueles que rejeitam o amor de Deus é receber da sua ira. Meu irmão, você conhece a Bíblia, não conhece? Claro que você conhece. Fala a verdade, se você fosse chamado a juízo hoje, e se eu perguntasse para você alguns trechos da Bíblia, você ia falar de cor. Aliás, tem gente que sabe Bíblia um monte. É uma, claro. Porque aqui, no coração não. Mas para citar de boca para fora é tudo. Cuidado. Para não rejeitar aquilo que você já sabe. Cuidado para nós não rejeitarmos aquilo que nós já conhecemos de cor e salteado. Porque não vamos poder ser considerados inocentes. Não vamos poder ser, porque nós não somos. Irmão, por fim, não podemos alegar falta de conhecimento.
Versículo 30 ou 31 vai dizer isso. Quer ver? Ora, preste bem atenção no versículo 30. Ora, nós conhecemos aquele que disse. Entendeu aqui como é que começou o versículo? Ora, nós conhecemos. E conhece quem? Aquele que disse. E quem disse? A mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Sabe quem disse isso? Deus. A mim pertence a vingança. Você sabe disso? Sabe. Interessante, né? Se eu sei que a vingança pertence ao meu Deus, por que eu acho que eu posso desobedecer esse Deus, sabedor de que ele é um vingador? Da onde eu tirei para botar na minha cabeça que eu posso, que a humanidade pode fazer o que quer e que Deus não existe? E está crescendo esse tipo de gente. Da onde tirou isso? Porque eu tenho certeza disso. Todos vocês que estão me ouvindo, que conhecem a Bíblia e leem a Bíblia, também conhecem. Conhece. Basta ler a Bíblia uma vez, duas vezes aqui, que você vai conhecer a Bíblia. Vai conhecer os textos. Aí o autor vai dizer aqui, olha, nós conhecemos. Por que nós conhecemos? Porque Deus disse. E por que nós conhecemos? Porque nós já vimos acontecer. E por que nós o conhecemos? Porque nós o sentimos ele no nosso coração. Por que nós o conhecemos? Porque quando vamos pecar deliberadamente, nós sabemos que estamos fazendo coisa errada. Por isso nós o conhecemos. Por isso a graça de Deus me trouxe esse entendimento. Para que quando eu for pecar, saber que eu estou pecando. Saber que eu estou fazendo coisa errada. Porque eu tenho um parâmetro. Eu tenho um ensinamento aqui na minha mão. Deus fez questão de colocar na mão de cada um a Bíblia. Quando chegar no dia do juízo final, você sabe como é que eu vejo o juízo? Quando você começar a chegar perto do trono do juiz, ele vai levantar uma Bíblia e falar assim, ei, ó, você vai julgado por aqui, ó. Ah, mas eu não conhecia. Quer ver? Eu vou mostrar onde é que estava a tua Bíblia. Estava lá debaixo do travesseiro. Estava lá dentro da cômoda. Estava lá na gaveta escondido. Porque você nunca lê. Ela não leu, né? E agora não adianta mais ler, não. Não podemos alegar falta de conhecimento. Não podemos. Não dá. Se você está me ouvindo agora, se é para mim que você não conhece e é crente e frequenta uma igreja, sinto muito. Mas não vai dar para falar que não tem oportunidade. Viu, meus irmãos? Nós conhecemos aquele, nós conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. Eu conheço ele, vocês também. Ele é o vingador. É ele quem retribui. É ele quem julgará. Horrível coisa, Paulo chegou a dizer, é cair nas mãos do Deus vivo. Quer ver um que caiu na mão do Deus vivo? Jonas. Jonas sabia direitinho o que Deus queria que ele fizesse. O que Jonas fez? Deus quer que ele vá para lá. Aí o Jonas pegou, eu vou para Tarso. Não vou para lá. Só que ele está lidando com Deus, não está lidando com qualquer um. Aí pegou o navio e lá vai ele viajando. Feliz da vida. Se escondeu lá no porão. Como um bandido. Se escondeu lá no fundo do porão. Aí o Senhor pegou o barco, deu uma sacudida no barco assim, ó. Ele saiu de lá dentro, todo chacoalhado para lá de fora, todo mundo desesperado. Ele virou e confessou. Ó, isso está acontecendo por causa de mim. Tá? Meu Deus quer que eu vá lá para Nínive, eu não vou. Eu não vou. Eu cismei que não vou. Tá? Por isso que eu fugi. Confessou tudo. Né? Por isso eu fugi. E outra coisa, se vocês me jogar na água, essa tempestade passa. Você sabe o que ele pensou? Prefiro morrer afogado do que ir. Se você me jogar na água, eu morro afogado. E não vou. Me dei bem. Eu não falei que eu não ia? E é isso que eu vou falar para ele quando chegar lá. Eu não falei que eu não ia? E não fui.
porque, aí ó, me jogaram na água, eu morri afogado. E aí o que aconteceu com o Jonas? Jogaram na água. Morreu afogado? Não. Foi vomitado depois, lá na praia, 3 dias depois. Quando jogaram na água para ele morrer, veio um peixe. O Senhor Deus quer morrer? Só depois que fizer o que eu quero. E foi para lá. Senhor retribui. Senhor é que manda. Ninguém manda igual ele. A vontade dele não tem jeito, vai ser realizada. Por isso, meu irmão, não podemos alegar falta de oportunidade. O apóstolo Paulo diz, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. É terrível. Aprendeu isso? Aprendeu bastante? Então, vamos viver isso, para nós não experimentarmos essa ira aí. Tá? Para não experimentar o cair na mão dele. Cair na mão dele para receber um abraço de filho. Abraço de pai. Aí, amém. Cair na mão dele por aquele que vinde benditos do meu pai. Aí sim, nós vamos cair na mão dele com alegria. Jamais pela desobediência. Porque pela desobediência ele vai apertar nós. Meus irmãos, para encerrar, os verdadeiros crentes, nós lá de João 17, 6 e 7, diz assim, manifestei o teu nome aos homens que me deste no mundo. Jesus orando, lá em João 17, é oração sacerdotal. Eles eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Ouviu bem? Eles têm guardado a tua palavra. Pai justo, o mundo não te conheceu. Eu, porém, te conheci. E também estes compreenderam que tu me enviastes. Que bênção, que bênção. Aí, compreenderam que tu me enviaste. Sabe quem são esses que ele está falando aqui? São aqueles que deliberadamente obedecem à palavra de Deus. Resistem ao pecado. Foge dele. Compreendemos que o Deus Pai Todo-Poderoso deu o seu Filho unigênito para nos salvar e perdoar de todos os nossos pecados. Isso mesmo, queridos. É dessa forma que nós temos que deliberadamente andar aqui na terra. Vamos servir a Deus deliberadamente e não pecar deliberadamente, porque nós conhecemos a verdade. Jesus afirmou isso aqui agora. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e nos proteja. Nós vamos encerrar esse momento de culto, de reunião de oração na presença do nosso Deus, com uma oração. Tem uns pedidos aqui. O Cristiano pediu pela família, pela causa na justiça. Eu acredito... Cristiano? Isso, Cristiano Penquis. Cristiano... Pediu pela família, pelo irmão Faria e pela causa na justiça. Cristiano, pela família e causa na justiça. Ok. Foi só isso. Só isso? Uhum. Muito bem, meus irmãos, nós vamos levar os nossos pedidos diante do altar do nosso Deus. E você que ouviu aí os pedidos, tem a oportunidade de orar, de interceder por essas pessoas. Oremos então. Deus Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos agradecidos, ó Deus, por tua graça e misericórdia para conosco. Fortaleça-nos, ó Deus, em Cristo Jesus, por todas as bênçãos que te tens derramado. Fortaleça-nos, ó Deus, através da tua palavra, que nós possamos, ó Deus, conscientemente te servir e jamais, ó Deus, deliberadamente pecarmos diante da tua presença santa. Viemos, ó Deus, pedir que tu venhas constantemente nos exortar, nos repreender, chamar a nossa atenção para andarmos consoante, ó Deus, a tua graça, consoante o teu amor para conosco. Intercedemos também, ó Deus, neste momento pelo Cláudio. Toma ele nas tuas mãos, ó Deus, conhece os seus problemas. Resolvas, ó Deus, o problema dele, que nós te pedimos isso em Cristo Jesus.
E também te pedir pelo Cristiano, Deus, que tu abençoe a vida dele, com essa causa na justiça, que venha, Deus, realmente mover tua graça, o teu amor, para que tudo corra e solucione-se o mais rápido possível e abençoe também a sua família. Perdoa o nosso pecado, esteja conosco e nós te louvamos agradecidos consoante as tuas respostas. Pai eterno, nós pedimos a ti que tu venha constantemente nos trazer a consciência das nossas responsabilidades de testemunhar e de viver segundo a tua palavra. Perdoe nosso pecado, em Cristo nós pedimos agradecidos. Amém, Pai. A Iris Souza pediu oração pela família e pelo namorado Cláudio, que está enfermo. Aniversário da Isabelle e do Bruno, acabou já, né? Nós temos também o aniversário da Isabelle, filha do Bruno. Viu? Vamos orar por ela. Quem é a outra ali? Sou. Agora aí. A Iris pediu pelo namorado Cláudio, que está enfermo, e pela família. Ah, tá. Iris. Namorado. Cláudio. O Iris, nós vamos orar por ele, tá? Vamos orar pelo Cláudio. Tá bom? E Deus assim nos ouvirá agradecidos em Cristo. E agradecer aí a Deus pelo aniversário da filha do Bruno, Isabelle. Deus te abençoe, Isabelle. Cada vez mais. Quantas vezes pensamos olhos de uma vez e com raciocínio quanto Deus já fez. Quantas bênçãos dizem, quantas são recebidas da divina mão, bendizei-as todas de uma vez e verás surpresa o quanto Deus já fez. Eis acaso mágoa triste é teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar, com das muitas bênçãos logo exultarás, e fortalecido tudo vencerás. Quantas bênçãos dizem, quantas não, recebidas da divina mão, bendizei-las todas de uma vez, e verás surpresa o quanto Deus já fez. Quando vires santos estão chegando. A Dona Neves está pedindo oração pelo irmão, libertação da bebida. Neves? É. Mãe do lado? É. Nome ninguém sabe. Não falou. Só falou que é irmão. Dona Neves, nós estaremos orando por ele. Zenildo. O nome dele, Zenildo. 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 Vamos orar pelo Zenildo. Até quinta, se Deus permitir.